Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. No vídeo de hoje eu vou falar sobre recuperação em casa. Esse é um tema que muitas pessoas me perguntam, porque algumas pessoas passam por internação, outros já tentaram passar com psicólogo, psiquiatra, enfim, há de tudo. Nesse caminho para buscar recuperação, há de tudo. E o que funciona? Bem, tudo funciona, porque a solução não está naquelas coisas que eu vou buscar, não está na forma, mas sim de como eu enfrento aquilo. E muitas vezes eu fui buscar recuperação, mas eu não estava afim de recuperação. Eu queria alguma coisa que fizesse uma mágica, tirasse a vontade de usar drogas e pronto. Ou se não, não me desse aquela sensação que me dava de culpa, de arrependimento, quando eu usava drogas. Porque aí eu ficava muito mal comigo mesmo. Porque eu sabia que eu não queria mais usar drogas, mesmo assim eu estava usando. Na realidade, o que eu estava querendo era poder usar sem sentir esses sintomas, que é arrependimento, culpa, medo, vergonha, frustração, todas essas coisas aí. E aí eu ficava nesse vai e vem. Às vezes tentava religião, às vezes internação, eu tentei uma vez, tudo isso não funcionou. Então, não era porque as coisas não funcionavam, porque há pessoas, e eu ficava com, tem gente que vai na igreja e para, tem gente que aceita Jesus, sei lá, tem algumas coisas muito simples que acontecem e as pessoas param. No entanto, cada ser humano é individual, cada um tem uma história, cada um tem uma bagagem de aprendizado. Hoje eu entendo isso, na época eu não entendia, mas hoje eu entendo. Depois de mais de 30 anos aí, envolvido com recuperação, com a minha recuperação, e, claro, hoje atuando, trabalhando com as pessoas. A grande dificuldade nossa é ter uma linguagem que atinja essas pessoas. Porque muita gente fala, por exemplo, que é uma luta para deixar as drogas. Ou precisa se travar uma guerra. Enfim, de todos os tratamentos que nós temos disponíveis, eu tenho uma sensação de que há um atraso muito grande na interpretação, principalmente de como a gente empacota isso para falar para as pessoas. Então muita gente que procura ajuda acaba repetindo mais dos problemas, buscando mais os problemas do que realmente a solução. É por isso que, ao longo desse tempo, eu tenho me preparado para poder oferecer foco na solução para a recuperação e não no problema. O problema todo mundo sabe, todo mundo conhece e eu, inclusive, conheço muito bem o problema. Portanto, se recuperar em casa exige uma postura diferente. E a postura mais forte nesse sentido é uma posição de mente aberta. Para quê? Porque a maioria das pessoas que estão tentando parar de usar drogas, de um jeito ou de outro, elas já tiveram um histórico. Elas já passaram por algum lugar, elas já conheceram. Geralmente quando elas me procuram, às vezes no consultório, na clínica ou por telefone, a maioria já tem um histórico, já tentaram outras coisas. Elas apenas, de repente, ouviram um vídeo, viram uma postagem, elas se interessam pela maneira como nós abordamos o problema, ou na maneira como eu abordo o problema. Problema não, desafio, também não gosto de falar que é um problema. Então, o que fazer nesses casos? A primeira coisa que eu digo é desaprender. Tudo aquilo que você sabe sobre recuperação do uso das drogas, é preciso desaprender. Porque tudo isso não está dando resultados, ok? Quando você tem uma postura de deixar de lado isso que eu sei para poder tentar, o que eu preciso fazer? É tipo se colocar na posição de o que eu faço. E aí as coisas começam a acontecer. Durante esse período, eu estudei diversas coisas sobre crescimento humano. Coaching addiction é algo que não há no Brasil, porque coaching acabou sendo, de uma certa forma, algo tido como que não funciona, ou todo mundo é coach, e não é bem assim. Por quê? Porque treinar faz parte do nosso entendimento. É preciso treinar. Para usar drogas, por exemplo, eu treinei, mesmo sem saber, eu estava treinando. Eu comecei com álcool, depois a maconha, depois eu ficava com medo de usar cocaína, porque eu não sabia que ia me dar overdose. Depois o crack também, eu falei, nossa, na minha época não tinha que fazer, enfim, essas coisas todas. Então tudo foi um treinamento. Depois que eu aprendi, pronto, as coisas começaram a funcionar. Eu comecei a utilizar com mais frequência. Portanto, é preciso a gente entender essas questões. Por quê? Porque senão eu acabo fazendo com que as coisas não mudem. E aí fica mais difícil ainda, né? Então, é interessante a gente verificar quais são os pontos que eu preciso crescer para poder modificar isso. E eu quero dizer para você
que essa atitude de desaprender faz com que eu abra espaço na minha memória para aprender algo diferente. Grande parte das pessoas que buscam recuperação, elas estão condicionadas com muita informação. E essas informações é como se fosse um computador cheio de informações, não digo vírus, mas programas que a gente não utiliza mais, mas está ocupando espaço na memória. E como eu vou instalar um aplicativo novo para entender as coisas diferentes? Como fazer isso? Por isso que é necessário eu abrir espaço. E como eu abro espaço? Uma postura, uma atitude. Uma atitude é algo que reveste um condicionamento. Atitude é algo que vai dar vida para o meu comportamento. Fazer as coisas por fazer não dá em nada. Mas quando eu tenho uma postura de, olha, eu estou desaprendendo, eu estou dizendo para o universo que eu estou disposto a aprender coisas diferentes, ou pelo menos abrir espaço para entrar coisas novas. Sem isso não tem jeito. Por isso que em casa, eu consigo fazer essas mudanças. E qual é uma técnica muito eficiente que vem dando resultados e muitas pessoas não percebem isso? É a técnica, quase que mais de 20 séculos atrás, já um filósofo falava sobre isso, que era perguntar. A pergunta ela é a forma de abrir caminhos para a solução. É claro que as perguntas, quando eu pergunto, por que eu... tem um modo de se fazer pergunta. Tem perguntas que te ajudam e tem perguntas que te atrapalham. Quando eu pergunto por que isso acontece comigo, eu tenho grandes chances de sofrer muito com isso. Por quê? Porque quando acontece esse tipo de coisa, a postura é diferente. Então, está na hora ou de a gente entender que eu preciso mudar, né, as perguntas que eu tenho, e uma simples pergunta, você rodando ela no seu pensamento durante o dia, vai fazer com que você mude a sua história. E eu queria deixar um presente para você aqui hoje. Uma pergunta fantástica que tem ajudado milhões e milhões eu não sei porque, mas posso dizer que é milhões mesmo, porque no mundo todo essa pergunta é repetida por profissionais, por grandes profissionais de diversas áreas do desenvolvimento humano que procuram ajudar os seus clientes a conquistarem um melhor desempenho. Ela é uma pergunta inteligente, porque não é algo que prende a pessoa a uma questão. E a pergunta é a seguinte, eu deixei ela anotada aqui, porque é preciso você anotar aí também. Eu vou deixar ela depois nos comentários, mas é preciso você dar uma olhada. O que eu posso fazer diferente? O que eu posso fazer diferente para conseguir os resultados esperados na minha vida? O que eu posso fazer diferente para conseguir os resultados esperados na minha vida? Essa pergunta é uma pergunta sensacional. Primeiro porque ela vai te dar condições de você viajar e ver o que você precisa. Isso é foco no crescimento. Isso é foco na solução. Sem você perceber, seu subconsciente vai começar a tirar para esses lados para poder desenvolver uma resposta coerente com a sua vida. Então, fica a dica. Eu vou colocar essa pergunta nos comentários para você meditar nela. Durante esse final do ano, você pode mudar a sua vida pensando nisso. Forte abraço, eu te vejo por aí.